Declaro aberta mais uma sessão dessa primeira comissão, do CJD de São Paulo. Temos 4 preferências, processo 474, 487, 476 e 491. Passo, então, bom, primeiro cumprimento a todos, né? Meu colega Dr. Cato Conduva, Dr. Wesley, que acabou de sair de uma grande representação por parte da advocacia no exterior, Dra. Caroline, pela Procuradoria, Dr. Bernardo, pelo Sindibol, todos os colegas advogados aqui presentes, todos que nos acompanham. Paulo e João aí, Paulo não sei se está presente, João aqui representando a Secretaria, sempre muito prestativos nas atividades. Passo, então, ao primeiro caso, que é o 474, que é o primeiro. Doutor William, é isso? Isso. Olá, doutor William, tudo bem? Eu vou encaminhar o relator, doutor William, e ele vai falar um breve resumo do caso. Faz então o relator, doutor Ricardo Conduva. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Doutor presidente, doutora Alexandre Bissoli, doutor Wesley, doutora Carolina, doutor Bernardo, secretaria, doutor João. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Passamos então para o número 1 de pauta, processo 474/2026, partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-15 entre a equipe do Amparo e do El Shaddai Futebol Clube no dia 9 de maio de 2026. Consta da denúncia que o atleta Felipe Silva Santos, da equipe do Amparo, foi substituído disciplinarmente por impedir oportunidade de gol por atingir seu adversário, conforme descrito em súmula, e, portanto, denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O atleta primário, a defesa escrita, porém, o doutor está aqui presente para realizar a defesa oral, é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo Conduva. Temos vídeos a ser exibidos, né? O João vai colocar para a gente. Doutor William, o senhor fica à vontade, caso queira pontuar alguma coisa, mas não é efetivamente sua defesa. O senhor terá um correto, agora seria só para pontuar realmente alguma coisa em relação ao vídeo. João, por favor. Gostaria de chamar a atenção em relação à denúncia que trata aqui no artigo 250, que seria ali uma atitude desleal que a gente não vê. Primeiro que ele era o último jogador de marcação, último homem, e eles apenas deu um carrinho para tentar pegar a bola. O jogador adversário, logo em seguida, não houve nenhuma lesão, não lutou. Então, por ser o último marcador, ele aceitou a decisão do árbitro, saindo logo em seguida, e não houve no nosso ver, nenhuma atitude desleal. Estamos tratando aqui de um desses, como foi falado, um atleta que jamais foi punido por essa comissão. O relator gostaria de ver mais alguma coisa? Suficiente? Suficiente. Passo para a palavra à Procuradoria. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os presentes. A Procuradoria segue no centro da denúncia. Obrigado, doutor Caroline. Passo efetivamente agora ao doutor William para a sustentação. Tá. Primeiramente, boa tarde. É sempre uma honra estar presente nessa comissão. Cumprimento o senhor presidente, nobres auditores, senhora procuradora, nobre colega, secretário, nobre colega presente também, e demais presentes. Bom, aqui eu falo em relação ao lance que foi mostrado. Acho que o próprio vídeo ele traz ali a clareza da jogada, que o nosso ver não se tratou de uma jogada desleal, uma jogada violenta, e sim uma tentativa de retirar a bola, nem atingiu aos pés do adversário, foi apenas se deslocou, o adversário chegou antes na bola. E o que a gente pede aqui assim, é a desqualificação do artigo 250, por entender que é uma jogada própria de disputa de bola, e apenas uma suspensão automática seria suficiente. Ele já cumpriu a suspensão automática, esse jogo foi no dia 9, a suspensão ocorreu no dia 16. Tratamos aqui de um atleta que jamais foi punido por essa comissão. Então, o que se pede também na dosimetria da pena, se não a absolvição, que é a conversão da substituição de uma eventual pena por uma advertência, ou caso se não entenda, observância do artigo 180, que trata de um menor, um atleta de menor idade, jamais punido, pelo artigo 182, pela redução pela metade da pena, CBJD, é o que eu tenho a esclarecer aqui e a pedir. Agradeço. Obrigado, doutor William. Passo a palavra para o relator, doutor Ricardo Conduva. Obrigado, doutor William.
parabéns pela sua sustentação. Eu entendo que assiste razão parcial sua defesa. Entendo sim que não houve deslealdade no lance, porém é previsto no próprio artigo, no sentido de impedir uma oportunidade clara de gol, como aconteceu. Em razão da primariedade do atleta, eu estou substituindo a pena dele por uma advertência. Então, é assim como voto. Artigo 250, uma partida convertida em advertência. Muito obrigado. O relator propõe uma partida convertida em advertência. Como vota o Dr. Wesley? Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Presidente, aos demais presentes. Doutor Gaspini, doutor Bernardo, doutora Ana, doutor João, doutor Paulo, presidente da doutora William, parabenizar a participação aqui durante o tribunal. E aqui eu vou usar a divergência do diante de voto do relator. Eu entendo aqui que pese haver a simplificação de impedir uma clara oportunidade de gol, eu não vejo a infração às regras de disputa de jogo. Ele foi realmente na disputa de bola, não teve violência determinada. E eu não entendo que nesse caso especificamente é assim, caso de absolução pela tipicidade da conduta dele, de modo que é meu voto, senhor presidente. Antes do Dr. Wesley, peço vênia de divergência, mas vou seguir o relator. Então, por maioria de votos, fica aplicada uma batida convertida em advertência. Dr. William permanece conosco. Sim. Passo ao próximo item da pauta, é o item 14, é o processo 487 de 2026. O Dr. Wesley agora está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 487 de 2026. Jogo em Amparo, Atlético Clube Al-Shaddai Futebol Clube, pelo Paulista Sub-17, realizado no dia 9 de maio de 2026. Toda a Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Pedro Amir Alcácer Simões Alves, em curso do artigo 254, parágrafo 1, inciso 1, segundo o relato do árbitro da partida, aos 67 minutos de partida, expulsei o atleta de número 4, Eric Amparo, o senhor Pedro Almir, por atingir com um jogo brusco grave em fase de voo com as travas da chuteira no tornozelo do adversário número 15, o senhor Enzo, precisou sair de campo para receber atendimento e voltou posteriormente. Destaque que o atleta é primário. A defesa escrita, mas o qual presidente não trabalha aqui, esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, Dr. Wesley. Consta a prova de vídeo a ser exibida e também depoimento pessoal. Não é, doutor? Sim. Vamos à prova de vídeo primeiro? Aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma análise técnica do lance, tá? Porque a discussão que a gente está falando aqui, que houve aqui, no jogo brusco, grave, em fase de voo, e com as travas da chuteira no tornozelo do adversário. E aqui eu acho que é importante, porque é um lance rápido. Né? Não sei se é possível reduzir a velocidade, não sei. Quando o atleta ele bate o lateral, ele vai sentindo a bola. Se observar, ele vai com os pés baixos e vira o corpo para a esquerda. Ele atingiu o pé, mas não o tornozelo. O atleta, o adversário, eu até tenho um outro tempo de jogo, que ele retorna para o jogo. Inclusive, tem um tempo que, logo em seguida, 5 minutos depois, ele está disputando bola com outro adversário, dividindo bola como se não houvesse nenhuma lesão. O que é uma jogada, no primeiro momento, se vocês analisarem, ela é rápida, mas se eu olhar com um pouco mais de cuidado... João, dá para dar aquele zoom lá, o famoso zoom? Ele vira o pé esquerdo como se estivesse tirando o pé da direção reta do tornozelo. Então, ele não leva as travas da chuteira. Dá para pôr uma velocidade um ponto mais lenta? Hoje não está indo. E mais lento, dá para Mais fazer? lento dá. Indo mais lento, acho que já ajuda bastante.
Ele Tá certo, pega, relator. ele pega o peito do pé ali que a gente vê. Então, passo a palavra agora à Procuradoria. Obrigada, presidente. Depoimento, tem razão, tem razão. É o senhor Pedro que nós vamos ouvir isso? Por favor, senhor Pedro, se puder deixar deixar o documento com o João ali, por favor. Documento, identificação. O senhor pode sentar aqui na cadeira, por favor? Doutor, você quer deixar o microfone com ele? Sim. Boa tarde, senhor Pedro, tudo bem? Boa tarde, beleza? Primeiro, o relator vai começar fazendo questionamento, vou ver se mais alguém quer fazer, inclusive, o seu advogado, e o senhor vai respondendo conforme cada um pergunta, tá bom? Doutor Wesley está com a palavra. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao tribunal. É importante quando o atleta, quando o denunciado vem aqui, né, para esclarecer os fatos, colocar em suas palavras o que aconteceu, só que também a gente não vai ver o julgamento aqui. Eu acho que o vídeo ele é bem claro, mas gostaria que você colocasse nas suas palavras o que aconteceu no lance, qual foi a sua reação após o cartão vermelho, como que aconteceu a dinâmica toda. Se puder fazer um resumo para ele disso. Deixa eu... Como vocês viram ali no vídeo, eu cobrei o lateral e ele tocou na bola, a bola veio um pouco para frente e eu dei o carrinho. Mas em nenhum momento foi na intenção de machucar, tanto que eu virei o corpo e aceitei tranquilo a decisão da árbitra. Só tinha questionado com ela, mas depois aceitei e saí de campo. O vídeo ele não dá em cima da sua reação, mas a hora que você atinge ele, qual foi a sua percepção ali? A hora que você erra a bola, o que você pensou na hora? Eu senti que não encostei nele, nem senti que ele, mas foi uma reação normal. Satisfeito? Doutor Wesley, doutor Ricardo Cunduva, também não tem questões, Procuradoria, Sem perguntas. doutor William. Então, aí você pergunta. Muito obrigado, então, senhor Pedro, o senhor pode voltar para o seu lugar, deixar o microfone do seu advogado aqui. Obrigado. Deixo. Agora sim, eu passo a palavra para a sustentação da Procuradoria. Então, boa tarde novamente. Não, Procuradoria. Só mais. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue no segundo denúncia. Obrigado, doutora Carolina. Agora sim, o doutor William está lá. Doutor William está lá. Obrigado. Cumprimento novamente, aqui renovo meus cumprimentos. E assim, a clínica deve trazer o atleta para essa câmara para uma extensão de caráter educativo, acho que é de extrema importância. E eu acho que estava muito nervoso aqui, vocês perceberam, então a importância que ele dá para um julgamento desse. Nós estamos falando de um atleta que, pela idade, é um atleta experiente, ele jogou no São Paulo, referência, e da China, sempre jogou na posição de zagueiro, né? Teve que ter confrontos, né? Confrontos como zagueiro junto a adversários que tem, inclusive ele veio da China, teve uma lesão grave, jogando no sub-20, então está acostumado a esse tipo de confronto. Então a gente imagina que um atleta nessa experiência, uma bola que foi lançada pelo atleta adversário, dá para perceber claramente que ele desvia o corpo. Ele não vai com as travas da chuteira, com a sola na canela do adversário. Quem lê a súmula dá a entender que ele foi no alto, né, e com as travas da chuteira na perna do menino. Se assim fosse, pelo tamanho dele e do adversário, ele não voltaria a jogar. Certamente ele não retornaria. Pela própria súmula diz que logo em seguida ele retornou ao jogo. No próprio vídeo, a gente acabou não olhando, mas a atitude dele também de aceitar, ir até o adversário, para ver como estava o adversário, se de fato tinha machucado ou não. Ele não percebeu pelo lance ter atingido o mesmo adversário, para ele achava que foi o adversário que bateu no pé dele, né, que foi muito rápido, mas o que ele me falou, que ele virou o corpo justamente para que evitasse qualquer confronto direto com trava de chuteira. Ele nem trava de chuteira ele colocou naquele momento, ele virou o corpo. Então, aqui o que a gente verifica também não ser o caso de aplicar, tipificar no artigo 254, por não ter se caracterizado ali uma jogada violenta,
e entendemos também que pela postura de comparecer e querer se defender, como até uma forma de atenuante, então que se pede ao menos se entender pela aplicabilidade do artigo 254, que seja as mesmas formas pelo parágrafo 2º, substituído pela pena de advertência. No caso, assim, entenda também pela dosimetria, observando os artigos 180, um atleta menor de idade, que jamais foi punido por essa comissão, e pela metade também por se tratar de atleta não profissional. É o que se pede e eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor William. Passo agora a palavra ao relator para o seu voto. Presidente, parabenizo a Procuradoria pelas manifestações aqui. Mais uma vez agradeço a presença do senhor neste tribunal. Primeiro, nesse caso específico, eu acho que o vídeo é bem claro. Os esforços da defesa, assim, um pé acima ali na linha da bola, para ver se o Macarena pode estar na chuteira. Até pela velocidade do lance, não seria possível desviar e atingir. Por esse motivo, eu entendo como bem tipificada a denúncia da Procuradoria, que meu voto pela condenação do atleta a uma partida de suspensão, pelo histórico dele, no artigo 22, eu converto em advertência. Meu voto. Obrigado, doutor Wesley. O relator propõe uma partida com 8 em advertência, com o voto do doutor Ricardo Tucunduva. Doutor William, só queria ressaltar sobre a sua fala que esse tribunal, sim, tem um caráter educativo muito forte. Então, parabenizo por ter trazido o atleta. Tenho certeza que a presença dele aqui vai fazer com que ele se torne ainda melhor como atleta. Dessa forma, entendo da mesma forma que o relator e também o condeno, porém substituindo a sua pena por uma advertência. Obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. Cumprimento aqui as sustentações realizadas, a presença do atleta, ao seu advogado, que aqui muito bem fez sua defesa, e também acompanho, então, por unanimidade, foi uma partida cometida em advertência. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Passo agora a terceira preferência, que é o processo 476 de 2026. Doutora Ana fará a sustentação. Doutora Ana, se quiser se aproximar. E eu passo a palavra ao relator, que é o doutor Wesley, que está com a... Obrigado, senhor presidente. Processo 476 de 2026, do LG Futebol Clube Limitar, Esporte Clube Aguaí, pelo Paulista Sub-15, realizado no dia 9 de maio de 2026. A Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação Aguaí, curso do artigo 206 do TPJB, pois, segundo o relato do árbitro na súmula, houve atraso de 13 minutos para o início da partida em decorrência do atraso de 13 minutos na chegada da médica da equipe do Esporte Clube Aguaí. Também apresentei um desfavor do senhor Vitor Hugo Nazário Rodrigues Marques, curso do artigo 258 do CBJB, da agremiação LG Futebol Clube, pois, segundo o relato da súmula, o jogador foi substituído disciplinarmente por xingar seu adversário de abre aspas, filho da puta, e fazer já obsceno mostrando o dedo do meio. Por isso, a Procuradoria precisamos do desfavor dele pelo esse ponto. E, por fim, apresenta a denúncia em desfavor do senhor Enzo Gabriel Marinho da Silva, por artigo 254 lá no CBJD, na agremiação Aguaí, pois, conforme o relato do árbitro da segunda partida, o atleta foi substituído disciplinarmente por ter agredido seu adversário com o chute na perna de forma violenta. Destaco aqui que todos os denunciados são primários e esse é o relatório. Muito obrigado. Não constantemente de ser exibido. Passo então diretamente a palavra à Procuradoria para a sua manifestação. Obrigada, presidente. Procuradora Santos. Obrigado, doutora Caroline. Doutora Ana fará por quais partes a defesa? Presidente, farei pelo LG Futebol Clube. LG. Doutor Bernardo fará as demais. Então, doutora Ana com a palavra. Perfeito. Boa noite. Boa tarde. É que eu gosto de um pequeno acidente aqui. Preferem inverter a ordem para se organizar? Não, é só caiu água no computador aqui. João, será que quer Vamos pegar o papel. do banheiro? Certo. As denúncias. Posso seguir da minha parte? Na minha, sim, pode ter o doutor Bernardo falar dele depois. Pode. Na realidade, não vai interferir em nada. Bom, presidente, primeiramente, boa tarde. Relator, auditor, procuradoria, secretaria, demais aqui presentes. Sendo bem breve, se atendo aqui ao relato da súmula, o atleta teve a infelicidade, efetivamente, de realizar essa conduta,
deixando claro que foi substituído disciplinarmente, então já tendo a conduta da expulsão, já ficando fora da sua equipe, já prejudicando de alguma forma, não havendo qualquer tipo de desdobramento mais prejudicial à sua agremiação, bem como a um atleta primário e de categoria sub-15. Então, por esses motivos, excelência, peço que seja, no mínimo aplicável, convertido em advertência. Agradeço, Fernando. O tribunal já está em condições de fazer, eu quero aguardar um pouquinho. Estou em condições de fazer recente. Aí o alagamento. Eu já termino de. Eu vou pegar mais Não, pode deixar que eu termino. A defesa aqui. O tribunal está com a palavra. Obrigado. Eu queria dizer aqui em relação à agremiação, é que seja de fato levada em consideração que ela não é reincidente, e que nesse caso, no artigo 206, e que seja aplicado no caso o artigo 22, considerando que a tabela do tribunal não estabelece mais o valor de acordo com a aplicação do 22, então temos o valor pela metade. Com relação ao atleta denunciado, do atleta do Havaí, que a defesa pede aqui é que seja aplicada plenamente, mas considerando a ausência de qualquer histórico na sua ficha de antecedentes, e ainda também aplicado o artigo 8, vai ser começar a pena pela metade, considerando que é um atleta não profissional. Obrigado. Agradeço, doutor Bernardo. O relator está com a palavra para o seu voto. Senhor presidente, parabéns para a doutoria, doutor Bernardo, por manifestações breves. Vou iniciar com Uma coisa que resolve. Eu poderia brigar por isso. As anotações dele. Não, tá aqui. Tudo mais pode ser por voto? Pode ser. Então, já. Seguindo na ordem da tendência, em relação a temos controvérsia em relação à agremiação da Havaí, os termos do artigo 206 eu voto pela condenação da agremiação, utilizando a do tribunal pelos 3 minutos de atraso, a pena de R$3.900, que pese não ter o nome de 2, nossa tabela que é expressa em relação à categoria, de modo que fica a pena de R$3.900. Em relação ao senhor Vitor Hugo Nazar, né, da agremiação da IG, conforme já bem colocado, nosso Vitor foi atividades, tenho aqui que o atleta ele errou, a conduta dele bem tipificada, de modo para condenação dele a partir de suspensão, a qual converte de advertência. Por fim, em relação aos problemas da Germaninho, também vejo como bem tipificada a conduta, voto para a condenação do governo dele do versículo 4, fora a quarta parte de suspensão devido a duas pelos benefícios do nosso político. O relator propõe, então, é só para entender, em relação ao 206 do Havaí, 3.900, é essa conta mesmo? 3.900. Igual a nossa tabela, a categoria é suplementar. Ok. Então, o relator propõe, em relação à agremiação Aguaí, por infração 206, pela unidade correspondente, o valor total de R$3.900 de multa. Em relação ao senhor Emerson, 4 partidas, a infração 254 convertidas em 2, com benefício do 82, por sua vez, foi o Vitor Hugo, uma partida convertida em advertência. Com o voto do doutor Ricardo Cunuva. Acompanhe o relator, senhor presidente. Cumprimenta todas as sustentações realizadas aqui. Também cumprimento o relator pelo seu voto, eu acompanho. Então, esse é o resultado por unanimidade. Não consigo acompanhar isso. Passo agora, então, ao quarto item da pauta, aliás, a quarta preferência, que é o terceiro item da pauta, é o 476/2026. Desculpa. 9.1. Que é o 18º item da pauta, 491. Doutora Ana também permanece. Passo a palavra ao relator, nesse caso, doutor Ricardo Cunuva. Obrigado, senhor presidente. Foi a partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-17, entre a equipe do Olímpia e do Mirassol, no dia 9 de maio de 2026. Está na denúncia e o senhor Bruno de Oliveira de Moura, por ser advertido com cartão amarelo aos 8 minutos para entrada temporária, foi novamente advertido por impedir um ataque promissor da equipe adversária e, portanto, denunciado como incurso no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.
Ainda foi denunciado o senhor Rian Gabriel Rodrigues Silva, da equipe do Mirassol, que foi expulso por ter desferido um chute por trás nas pernas de seu adversário após o apito de final e, portanto, denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O atleta Rian tem antecedente, o atleta Bruno Oliveira Moura não. Relatório, presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo Conduva. Tem vídeo a ser exibido, João, por favor. Doutora Ana, fique à vontade para eventuais considerações. Perfeito, excelências. Aqui é o caso do Rian, tá? Bem aqui no canto de jogo, infelizmente não tivemos as melhores condições de vídeo, mas eu gostaria que se atentassem que foi um lance bastante forte, né? Eu vou até pedir para o João reiniciar o lance. Ó, ele chega, ele dribla o adversário, recebe um empurrão mais forte, o adversário não recebe a falta. Eu gostaria que ele fizesse que ele faz uma provocação ao adversário ao Rian, ele levanta, e no momento que ele se levanta, ele tem um ato hostil, efetivamente. Não conseguimos vislumbrar aqui uma agressão física. Nossa, e pior que eu tentei. Mas a gente não conseguiu nenhuma gravação melhor. Semana passada eu estava trabalhando no break, sabe, gente? Querem ver de novo aqui? Sim. Vamos falar bem para ele não. Ele recebeu a carrinho, a provocação, e é o momento que ele levanta, ele tem um movimento hostil e automaticamente o adversário aproveita da situação para tentar exatamente acabar o vermelho. Está satisfeito? Sim. Então, passar a sustentação da Procuradoria. Obrigada. A Procuradoria segue nos seus adentros. Agradeço à Procuradoria. Passo a palavra à defesa para a doutora Ana. Perfeito, presidente. Sendo bem breve, com relação ao Bruno, nos termos também que traz a súmula, ele teve a infelicidade de uma falha de jogo, então acabando acertando o seu adversário, então segundo amarelo, sem maiores desdobramentos. Pede-se aqui, no caso do senhor Bruno, o mínimo, né, convertido em advertência, levando em consideração também a 182 e a sua primariedade. E no caso do Rian, que é um caso mais assintoso na questão, foi um jogo tenso, um jogo em que o Mirassol começou ganhando o jogo. Naquele momento da partida, eles já haviam tomado a virada, ele acaba recebendo uma entrada mais forte, recebe uma provocação logo em seguida, de cabeça quente, ele tem, assim, um ato hostil de fato, e ele fica muito irritado efetivamente que naquele momento, naquela oportunidade, não houve uma marcação de falta, alguma coisa nesse sentido. Então, excelência, demonstrando aqui que não efetivamente ele recebe, ele tem uma conduta deliberada após o apito do jogo, mas efetivamente após um lance muito mais forte, né? Um lance mais incômodo, que ele recebe um carrinho e acaba sendo atingido. Então, por essa razão, e além disso, além desse atingido, o adversário não recebe nenhum tipo de punição, não recebeu amarelo, uma falta, nem nada, e ele recebe essa provocação, o que deixa ele de cabeça quente. Mas é muito importante deixar colocado aqui que não se trata de uma agressão física, efetivamente, não se trata de uma questão gravosa, em que a gente tem uma conduta de forma contundente, como é a tipicidade do artigo 254-A, tampouco existe qualquer tipo de risco de dano, de lesão, ou, enfim, um dolo efetivo de machucar e cometer uma agressão física. Aqui, o que pode ser vislumbrado, no máximo, no olhar dessa defesa, seria, de fato, um ato hostil. Um ato hostilizado porque esse atleta já estava sendo hostilizado. Então, diante das atenuantes do artigo 180, bem como o 182 em relação ao seu benefício, pede-se aqui, excelência, que ele seja desclassificado para o artigo 250, e tendo em razão aqui a sua reincidência não específica e, com certeza, nada relacionado ao caso em questão,
a sua penalidade mínima convertida em advertência. Obrigado, Ana. Passo então o relator. Obrigado, senhor presidente. Em relação ao atleta Bruno de Oliveira de Moura, parece que foi bem tipificada a conduta e o condeno no artigo 350, porém, com a razão dos seus antecedentes e do artigo 182, eu estou convertendo a sua penalização em advertência. Já em relação ao atleta Ian, há não exatamente uma reincidência, que ele respondeu ao artigo 254, para o primeiro e não ao 254A, mas me parece que foi bem tipificado que ele, por mais que ele tenha recebido uma provocação, além de ter, há poucos meses atrás, ter sofrido uma penalização semelhante por esse mesmo tribunal, eu estou sim condenando ao 254A, porém, por não haver uma reincidência específica, e sim um antecedente no 254, estou diminuindo a sua pena de 4 partidas para 2 partidas de suspensão. Como voto, presidente. Muito obrigado. O relator propõe o senhor Bruno Oliveira uma pena final, uma sanção final de advertência, e ao senhor Rian Gabriel uma sanção final de 2 partidas, já com benefício do 182. Com o voto do Dr. Wesley. O relator acompanha. Obrigado, também acompanho integralmente. Esse é o voto. João, acompanhou? Ok, Excelente, posso solicitar o acordo apenas para claro. a auditoria? Obrigada. Obrigado, doutora Ana. A senhora fica dispensada. Se quiser continuar, sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, excelentemente. Finalizadas as preferências, passo então a pauta ordinária. Passo ao segundo processo da pauta, processo 475 de 2026, relatoria do Dr. Wesley, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 475 de 2026, pelo Comitê Passaporte do Grêmio da Convivência, futebol. Pode sub-15, realizando de anota com bairro. A luta contra a violência contribui sim em favor do atleta Caio Gomes Braga. O senhor presidente foi para o inciso 1, pois, segundo o relatório, a partir do atleta começar a substituir disciplinarmente, conforme descrito, após ser advertido anteriormente por uma ação temerária, o mesmo advertido novamente por impedir um ataque promissor. A prova de vídeo, o atleta primário e seus relatórios. Obrigado. João, para o vídeo, por favor. Doutor Bernardo, sempre à vontade, se você fazer alguma observação. O atleta denunciado agora aparece aqui, o camisa número 3, o José Bonifácio, e esse aqui é o ato dele. Se vocês analisarem, ele até retira as mãos, porque acaba tocando o adversário e a parte de baixo das pernas que dá aquele impulso. Relator novamente, satisfeito? Então, a palavra está com a Procuradoria. Obrigada, presidente. Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutor Bernardo, pela defesa. Obrigado, presidente, e agradeço a paciência de antes resolver aquele problema e nem tive a oportunidade de cumprimentá-los, mas em da celeridade cumprimento todos os presidentes da terceira Vossa Excelência. E quanto à defesa, serei breve, entendo que a diferença entre impedir um ataque promissor e impedir uma oportunidade clara de gol. No entender da defesa, interromper um ataque promissor é uma falta do jogo, e como não no caso nenhum elemento de deslealdade ou hostilidade, a imagem corrobora isso, não foi nem desleal a falta, porque ele estava tentando disputar a bola e não foi hostil, porque foi um toque muito sutil. A defesa entende que é uma falta de jogo 100% para se disciplinar, pede a absolução, ou de forma subsidiária, a conversão de advertência, considerando a prática primária. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. O doutor Wesley está com a palavra. Nosso presidente, parabéns, doutor Bernardo, pelas manifestações. Aqui eu entendo que assistir à zona de defesa, nem vejo da forma colocado o doutor Bernardo, a gente vejo como bora, de volta pelo voto pela absolução da atleta com o nosso presidente. Como voto, doutor Ricardo Tucunduva. Relator, senhor presidente. Esse é o voto por unanimidade. Próximo caso é o item, é o 4,
Item da pauta, processo 477/2026. A relatora doutor Ricardo Tucunduva, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-15 entre a equipe do Monte Arthur e do I9 Futebol Clube no dia 9 de maio de 2026. Foi denunciado o senhor Pedro Renato Simplício Alves, que foi substituído disciplinarmente por atingir as pernas do seu adversário, o senhor Samuel Santos de Assis, com uso de força excessiva na disputa de bola. Portanto, denunciado com impulso no artigo 254 para o primeiro inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. O relatório. Obrigado. Não consta prova sensível. A doutora Carolina está com a palavra pela Procuradoria. Obrigada, presidente. Procuradoria segue no centro da denúncia. Obrigado. Passo ao relator, porque tem defesa escrita, então o relator fará um resumo da defesa escrita, na sequência, a proferida seu voto. Obrigado, senhor presidente. A defesa requer a desclassificação da conduta para o artigo 250. Na verdade, em primeiro lugar, a absolvição, em segundo lugar, a desclassificação e a aplicação da pena de advertência. Sendo essa defesa apresentada, o meu voto é no sentido da condenação, sim, no artigo 254, parágrafo primeiro, inciso 1, porém, em razão da primariedade e da categoria, substituo a pena por advertência. Obrigado, doutor Ricardo. O relator propõe, então, uma partida com advertência, com o voto do doutor Wesley. Também o acompanha e é votado por unanimidade. Próximo item da pauta é o 5º, processo 478/2026. Relatoria também do doutor Ricardo Tucunduva, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-15 entre a equipe do Olímpia e do Mirassol, no dia 9 de maio de 2026. Foi denunciado o senhor Vitor Hugo dos Santos Pereira, que foi substituído disciplinarmente por chutar seu adversário de número 13, o senhor Frederico Porta de Amaral, de forma temerária na disputa de bola. Portanto, denunciado como impulso no artigo 254, parágrafo 1º do inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Relatório. Obrigado. A palavra está com a doutora Carolina, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. Procuradoria segue no centro da denúncia. Agradeço. Doutor Bernardo, pela defesa. Presidente, aqui a defesa entende que, novamente, se trata de uma situação em que a súmula não fala em expulsão, porque é sub-15, então só substituição disciplinar, mas a súmula revela que não foi uma substituição disciplinar direta, foi uma dupla advertência, então isso já demonstra uma menor gravidade. E o que chama a atenção é que a súmula não traz nenhum elemento de violência, no sentido que foi um carrinho por trás, usou força excessiva, como a gente vê em outras súmulas, trava suspeita, não tem nenhum elemento de violência. E considerando que se trata de uma falta que gerou uma dupla advertência, não uma advertência direta, e não tem nenhum desses elementos de violência, a defesa entende que não é caso de infração disciplinar, falta de jogo, de absolvição ou de forma subsidiária, se as assistências não entenderem dessa forma, também a conversão de advertência, considerando que a primária é a Obrigado, doutor Bernardo. O relator está com a palavra para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. A razão da descrição dada na súmula e da sua presunção de veracidade, por chutar o seu adversário, entendo sim que foi devidamente pronunciado no artigo correspondente, porém, em razão do artigo 8.2 da primariedade, eu substituo por advertência. O relator propõe uma sessão de advertência, com o voto do doutor Wesley. Também no documento e acompanha o voto, sendo votado por unanimidade. Sexto item da pauta, processo 479/2026, relatoria do doutor Wesley, que está com a palavra. Presidente, processo 479/2026, onde pinga o Clube São José Esporte Clube, pelo Paulista Sub-15, realizado no dia 9 de maio de 2026. A Procuradoria apresenta a denúncia em desfavor do senhor Davi Guimarães e Prado, por advertência com esse PJD, pois conforme a da segunda partida, denunciado foi substituído disciplinarmente e cometeu uma falta com força temerária na disputa pela bola. Se trata do denunciado é primário e esse é o relatório subsequente. Muito obrigado. A palavra está com a Procuradoria. Obrigada, presidente. Procuradoria segue no centro da denúncia. Obrigado, doutor Bernardo, pela defesa. Presidente, nos termos da sustentação passada, então, se breve, entendo que uma dupla advertência é também o fato de que não tem nenhum elemento de hostilidade ou deslealdade habilitado, e a defesa entende que esse caso apresenta uma falta de jogo, a solução de forma subsidiária com versão de advertência, considerando a primariedade do atleta e a substituição de amor. Obrigado, doutor Bernardo. A palavra está com o relator.
essas manifestações aqui, que temos também, como foi mencionado pelo Dr. Bernardo, com a descrição também na súmula, pudesse levar a gente para um caminho diferente, e não uma falta de jogo, que por se temerar na descrição só do que aconteceu, por esse motivo eu absolvo o atleta e acomodado. Obrigado, Dr. Wesley. Com o voto do Ricardo Kunuba. Com o relator, senhor presidente. Muito obrigado, também acompanho. Então, absolvido por unanimidade. Próximo item da pauta, o sétimo processo, 480/2026, do relator Ricardo Kunuba, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Sub-15 entre a equipe do Real Soccer e do São Paulo, no dia 9 de maio de 2026. Denunciado o jogador Pietro Demetti por ser substituído disciplinarmente por discordar persistentemente das decisões de arbitragem e, portanto, denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Relatório. Obrigado, doutora Carolina, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. Procuradoria segue nos termos da denúncia. Doutora Carolina, vendo que a defesa escrita, doutor Bernardo não fará sustentação, retorna ao relator com o resumo da defesa escrita e na sequência do seu voto. Obrigado, senhor presidente. Breve resumo, a defesa pede a absolvição do denunciado diante da ausência da conduta concretamente ofensiva, subsidiariamente pede a aplicação da pena no seu patamar mínimo, a incidência do artigo 82 e a conversão da penalidade em advertência. Passando ao meu voto, nesse caso, me parece que não há a conduta tipificada no artigo, até porque discordar persistentemente me parece ser um desrespeito aos membros da equipe de arbitragem, como diz o inciso 2 do parágrafo 2º do 258, e, portanto, absolvo o atleta. O relator propõe a absolvição, com o voto do doutor Wesley. Esse relator acompanha integralmente. Então, ele cumprimenta todos e eu acompanho. Então, por unanimidade, esse é o resultado. O oitavo item da pauta, processo 483/2026, o relator do doutor Wesley, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 483/2026, pelo território do futebol clube ferroviário, do Paulo Sub-15, realizado no dia 9 de maio de 2026. A Procuradoria apresentou denúncias de favor do atleta Henrique Carlos Alves, agremiação de Claro, conforme consignado na súmula da partida. O atleta foi substituído disciplinarmente por jogo brusco grave na disputa de bola, atingir com as tramas da chuteira na altura da canela do seu adversário, de número 10, com força excessiva, enquanto o atleta atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. O atleta ele é primário em seus relatórios. Obrigado, doutora Carolina, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutor Bernardo, pela defesa. Obrigado, presidente. Essa sua aqui é o exemplo que eu trago quando eu digo que a súmula não traz informações, essa aqui trouxe. Então, não brigarei com a súmula, apenas destaco que não houve uma consequência grave, apesar de a gente estar vendo aqui com situações de uso de força excessiva, mas o atleta atingido ele foi voltar para a partida, continua jogando normalmente. Então, diante disso, considerando que o atleta é primário, denunciado é primário e amador, pede a conversão de verdade desses quadros. Obrigado, com o voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Também colocado pelo doutor Bernardo aqui na súmula, já descreve bem o que aconteceu, de volta aqui, meu voto é pela condenação do atleta a uma parte de suspensão pelo artigo 254, qual converte a advertência pela primaridade também pelo interesse de outros. O relator propõe uma partida para que advertência, com o voto do Ricardo Kunuba. Acompanho o relator. Esse é o voto por unanimidade. No item da pauta, processo 482/2026, o relator do doutor Ricardo Kunuba, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-15 entre a equipe do Botuporanguense e do Santa Fé Futebol Clube no dia 9 de maio de 2026. Denunciado o atleta Otávio Costa Moreira, que foi substituído disciplinarmente, exclusão de força excessiva por chutar o seu adversário e, portanto, denunciado no artigo 254, parágrafo 1º e 2º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Relatório. Obrigado, Procuradoria, está com a palavra. Obrigada, presidente. Como aqui na sua fala de tentar chutar, a Procuradoria vai desclassificar por 250. Com a desclassificação solicitada pela Procuradoria, o doutor Bernardo está com a palavra para se manifestar. E, a partir do 250, presidente, defesa ressalva que o atleta primário, o amador, pede a conversão de advertência em razão da primaridade do benefício. Obrigado. O relator está com a palavra. Atendendo tanto a Procuradoria como a Defesa,
está desclassificado por 250 e apenado com advertência. Obrigado, doutor Ricardo Cunduva. Com o voto do doutor Wesley. Compreender. Então, por unanimidade, desde já agradecendo a Procuradoria pela sua manifestação, fica desclassificado 254 por 250 e apenado com uma advertência. 10º item da pauta, processo 483 de 2026. A relatoria do doutor Wesley está com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 426, do bloco de primeira camisa limitada esportiva da Baté, com qual eles fiquem realizado no dia 9 de maio de 2025. A Procuradoria apresentou denúncias de favor do técnico da agremiação da Baté, o senhor Ricardo Ramos, e por parte desse, foi para o segundo inciso 2, onde, segundo o relato da partida, ele foi expulso por ofender com as seguintes palavras, abre aspas, para tomar o seu público da puta. Destaco que o treinador é primário, e esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Carolina, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia e pede apenas um rigor aqui, que trata-se de um técnico de sub-15, de postura que exemplifica os educandos. Obrigada. Obrigado, doutora Carolina. Muito obrigado pela defesa. Presidente, de fato, o excesso na fala do denunciado, ele não vai contra isso, mas o que eu pondero aqui é que é um denunciado primário, isso é atenuante de Rivera, e neste caso aqui, que pede que seja treinador, o parágrafo 2º do artigo 22 fala que esse benefício da redução suplementar se estende às demais pessoas físicas, que participem dessas competições não profissionais, é o caso, entende que a administração da Procuradoria entende que é possível conversão e advertência, considerando ambos esses benefícios previstos no código. Essa é a manifestação. Obrigado. Agradeço, doutor Bernardo. Passo o relator para o seu voto. Obrigado, presidente, parabéns tanto a Procuradoria quanto a defesa. Que entendo sim que há uma gravidade maior de tratar isso de 15, a maior do futebol lá atrás, esses elementos profissional, mas vem se buscando uma reestruturação do futebol no todo, né, principalmente nas categorias de base. É necessário observar que a gente vai vendo aí crianças que estão educando-se. De volta, eu volto pela ponderação do técnico da organização da Baté, senhor Ricardo Ramos, a duas partidas de suspensão, mas pelos benefícios do ano 2, na primaridade, uma partida de suspensão, pelo voto suspensão. Muito obrigado, doutor. Propõe duas partidas com nenhuma partida de suspensão. Como voto, doutor Ricardo Cunduva. Relator, presidente. Eu também acompanho. Esse é uma unidade muito bem observado pela Procuradoria e pelo doutor Wesley, a particularidade da categoria que a gente costuma levar em conta aqui. Passo ao 11º item da pauta, processo 484/2026, relatoria do doutor Wesley, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 484/2026, jogos Itaquaquecetuba do Atlético Clube, Esporte Mineiro Suzano, pelo Palmeiras Sub-15, realizado no dia 9 de maio de 2026. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em favor da agremiação da Itaquaquecetuba, curso do artigo 206, formado por artigo 3, também com o artigo 184, pois, conforme considerado na súmula da partida, a agremiação do Itaquaquecetuba, mandante da partida, acarretou o atraso de 28 minutos no início da partida por não apresentar o médico no horário previsto. Por esse motivo, a Procuradoria denuncia no sistema do artigo 36 pelo atraso do suprimento do regulamento do artigo 24 do Regulamento Geral de Competições e também no 9, também descobriu o regulamento. Destaca a agremiação que já tem apontamentos nos artigos e esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Wesley, passo a palavra à Procuradoria. Obrigada, presidente. Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Carolina, para estar com a defesa. Obrigado, presidente. A primeira coisa que eu concluo nesse caso é que o Procuradoria quer que a aplicação do 94 na denúncia, mas a defesa aqui entende que não é caso de artigo 94, entende que, de fato, nós temos aqui duas circunstâncias, mas que elas originam, elas decorrem do mesmo fato. E, portanto, deve ser aplicada, como presente caso, o artigo 183, em que a pena maior vai absorver a pena menor. E aí, agora eu passo a análise das funções. Aqui eu destaco que a agremiação não é incidente no artigo 206, então os pode sempre entenderem pela pena 206 como uma penalidade maior para absorver a 291. O que a defesa pede é que não seja dobrada a punição, porque a agremiação não é incidente no artigo 206. E também pede que seja concedido o benefício do artigo 182, considerando que nós estamos aqui diante de uma competição não profissional, especificamente o sub-15, portanto deve ser concedido o benefício. Essa manifestação. Muito obrigado. Agradeço, doutor Bernardo.
Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, parabéns pelo Procurador de Defesa das manifestações. Entendo que assiste parcela razão defesa. Tendo também na conduta de modo que a conduta, mas em caso fica absorvida a conduta também, 206 pelo movimento, que a pena dele pode ser maior, no caso. De modo que meu voto pela condenação da agremiação dos termos do artigo 191, inciso 3, a pena pecuniária de R$10 mil, a qual, com os benefícios do termo histórico, reduz para R$5 mil. Não posso, presidente. Obrigado. O relator propõe, então, a aplicação do 183 e 191 absorvendo o 206, ficando de tal forma a aplicação de uma sanção única por infração a 191, R$10 mil com benefício do 182, totalizando R$5 mil, como voto do Dr. Ricardo Cunduva. Com o relator, presidente. Eu também acompanho e esse é o resultado por unanimidade. Passo então o 12º item na pauta, processo 485/2026, a relatora do Dr. Ricardo Cunduva, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-15 entre a equipe do Jabaquara e do Água Santa no dia 9 de maio de 2026. Foi denunciado o senhor Davidson Jesus de Souza Gandula por não entregar a bola devidamente quando solicitado, portanto denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Muito obrigado. A palavra está com a Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue no centro da denúncia. Obrigado. A palavra está com a Defesa. Também, presidente, sub-15, aplicação do artigo 92, somada a primariedade do Gandula, denunciado, conversão e advertência no artigo 58. Muito obrigado. A palavra está com o relator para o seu voto. Se estimadando a defesa, o condenou a 15 dias, porém correr por sua penalização em advertência. O relator propõe 15 dias como de advertência. Com o voto do Dr. Wesley. É o relator. Esse é votado por unanimidade. Passo então ao 13º item da pauta, processo 486/2026, relator está com a palavra do Dr. Wesley. Obrigado, senhor presidente. Sexta-feira de 2026, jogo do Atlético de Província, segunda-feira de Futebol pelo Paulista Sub-17, realizado no dia 9 de maio de 2026. Doutor Procurador, visita denúncia em favor do senhor Antônio Henrique Almeida de Oliveira, atleta da agremiação Santa Fé, conhecido relatado da súmula do árbitro da partida, e pediu uma situação clara e manifesta de gol, colocando a mão da bola fora da sua área penal deliberadamente. O atleta foi expulso direto, ele é primário, e esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra está com a Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue no centro da denúncia. A Procuradoria segue no centro da denúncia. Obrigado, Dra. Carolina. A palavra está com o Dr. Bernardo pela Defesa. Presidente, atleta amador, aplicação do artigo 2, devido à sua condição de amadorismo, a necessidade dos 17 nesse caso, também primário, para ter conversão de advertência. Obrigado, Dr. Bernardo. Relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Pela descrição da súmula aqui, entendo que assiste a Procuradoria e parcialmente também do Dr. Bernardo, eu voto pela condenação à partida de suspensão do termo do artigo 250, regularizar o artigo 252, fica convertida a advertência. Obrigado, Dr. Wesley. O relator propõe então uma partida com de advertência. Com o voto do Dr. Ricardo Cunduva. Acompanho o relator. Esse é votado por unanimidade. Passo ao 15º item da pauta, processo 488/2026, a relatoria do Dr. Ricardo Cunduva, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista 17, equipe do Batatais e do Bandeirante no dia 9 de maio de 2026. Foi denunciado o atleta Henrique Gabriel Barbosa Souza por ter desferido um soco no rosto do seu adversário com um jogo paralisado. Portanto, denunciado no artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ainda, o atleta Giovanni Reis Costa Júnior, da equipe do Bandeirante, também foi denunciado por ter desferido um soco no rosto do seu adversário por jogo paralisado no artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Foi denunciado ainda o atleta Otacílio Gonçalves Mandrou, da equipe do Bandeirante, por ter desferido um pontapé na perna do seu adversário por jogo paralisado e também denunciado no artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É o relatório, presidente. Obrigado, Dr. Ricardo. Passo a palavra à Procuradoria. Nesse caso, Tem vários, eu esqueci.
As petições são, na verdade, o mesmo link. A situação vai acontecer aqui agora. Esse atleta ele não é denunciado, a situação vai ocorrer aqui, ó, entre esse atleta e ele está ali na posição da crise. Se pudermos voltar. Tem um troca de Pro. O segundo lance, que seria o do atleta, salvo engano, o Otacílio, a imagem não capta, infelizmente. Eu não trouxe o vídeo em si, porque a imagem não capta. A bola está indo para o lado do campo, o juiz para, o jogo volta aqui. Mas é nos 44 minutos do segundo tempo, se vocês quiserem confirmar que de fato a imagem não veio. 44 minutos do segundo tempo. Não é mais 6 minutos. Mais 6. Não, mas é 40. Pode ser 40 minutos em cada tempo. Então, vai ser isso. Voltando esse lance aqui. Agora vai dar um balão, o lance vai acontecer aqui, não capta nada, só o vai parar e vai voltar aqui. O relator está satisfeito? Ok. Então, a Procuradoria para a sua manifestação. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Dominado pela defesa. Obrigado, presidente. Eu começo em relação ao atleta Otacílio, como a imagem do vídeo não capta, e a defesa acaba ficando refém do sul, o que a defesa pede é que seja aplicado o benefício do 182, é um atleta não profissional, reduzindo essa pena pela metade, a partir da própria pena mínima, considerando que ele é um atleta primário. Então, pena mínima reduzida pela metade, resultando em máximo nível de partidas de suspensão. Com relação aos outros dois atletas, o Henrique e o Pânico, analisando muito as imagens, eu cheguei a duas conclusões. Que, de fato, primeiro o atleta da equipe do Batatais ele empurra o atleta adversário se vira e eles começam ali a trocar esses empurrões. Eu cuidei muito para entender se havia um gatilho, porque o árbitro anota soco nisso. E eu analisei as imagens para ver se havia o gatilho de soco. Só que colocando em câmera lenta, vendo isso, o que acontece é que eles começam a se empurrar. E assim, tem um momento até que um dos atletas está com a mão fechada, mas eu não vejo gatilho de soco. E o que eu sustento aqui nessa defesa é isso. Não há nenhum gatilho de soco, apesar de que há uma hostilidade, sim, e uma hostilidade que merece ser reprimida. A defesa entende aqui que é caso de se reconhecer essa hostilidade, mas não como uma agressão física por não haver esses gatilhos, pede a desclassificação do artigo 250 e a aplicação da pena mínima acusando que são ambos primários e amadores. Se esse não for o entendimento de Vossa Excelência, se Vossa Excelência entender que, de fato, houve gatilho de agressão, o que se pede aqui, e aí isso vem de novo de uma análise bem nítida das imagens, é que seja aplicado, além do benefício do artigo 182, por serem atletas primários e amadores, que seja reconhecido que não houve a infração consumada, porque os socos não atingem, os movimentos de antebraço não atingem o adversário. E nas imagens isso fica evidente. É uma mão que sobra aqui, mas nenhum de fato atinge. Então, o que a defesa pede é que seja aplicado a redução pela metade dessa pena, considerando que o CBJT fala que a tentativa se pune com a metade da pena que se puniria pela infração consumada. Isso salvo o melhor juízo, tento lembrar agora de cabeça, mas está no artigo 157, parágrafo 1º, salvo engano. Então, essa é a manifestação da defesa. Muito obrigado.
Eu agradeço ao doutor Bernardo, o relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, que pede o esforço da defesa. Eu realmente vi a agressão, tanto na troca de socos como na presunção de veracidade em relação a partidas de suspensão para os 3 atletas, 2 para cada um. Muito obrigado, relator. O relator mantém, então, as tipificações da denúncia, propondo 4 partidas a todos com aplicação do benefício 8.2, numa sanção final de 2 partidas de advertência. Com o voto do doutor Wesley. Foi relator, porque também tive a mesma visão. Com todas as vendas, a defesa do doutor Bernardo, eu particularmente também acho que foi um pouco além da conta ali a imagem que a gente viu. Então, também relator pelo seu voto, eu acompanho, e esse é o resultado por unanimidade. Passo então o 16º primeiro da pauta, processo 489/2026, relatoria do Dr. Wesley, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 489/2026, jogando comercial e esporte por meia-noite, do Paulista Sub-17, realizado no dia 9 de maio de 2026. Toda a Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Raul Tadeu de Melo Ambrosio. Cujo artigo 258 do CAPT, a agressão meia-noite, quando foi relatado da partida, um expediente teve retardo no reinício da partida pela bola do jogo paralisado. E aos 46, após marcar o gol, o atleta chuta a bandeira do adversário, mostrando desrespeito. Destaca o atleta ele é primário e a defesa escrita no relatório. Muito obrigado, a Procuradoria está com a palavra. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Muito obrigado, doutora Caroline. Retorno ao relator, então, para o resumo da defesa escrita e, na sequência, o seu voto. Obrigado, senhor presidente. A defesa entende que não há fato aqui para se conferir uma situação típica para atrair aqui a situação de desportiva que seria passível de pena por esse tribunal. Faz o destaque sobre isso e, ao final, requer a absolvição do senhor Raul. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena mínima aos benefícios devedores. Passo ao voto. Pena que é semelhante ao caso de segundo cartão amarelo, levando em consideração a primaridade da prova foi como os benefícios do dois, eu voto pela condenação a uma parte de suspensão ou de advertência pelo voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. O relator propõe uma partida com de advertência já com o benefício número 2. Com o voto do doutor Ricardo Cunduva. Relator, senhor presidente. Então, esse é o voto por unanimidade. Esse é o resultado por unanimidade. Passa ao 17º que tem na pauta, processo 490/2026. Relatoria do doutor Wesley também está com a palavra. Senhor presidente, processo 490/2026, de obediência do Governo Azul e Nova International Academy, pelo Paulista Sub-17, realizado no dia 9 de maio de 2026. A Procuradoria apresenta denúncia em favor do senhor Jonathan Ian Batista de Barros, atleta da agremiação Monte Azul. O artigo 2 foi para o inciso 2 do PJD, depois que foi relatório da partida. O atleta ofendeu o árbitro com as seguintes palavras, abre aspas, vai tomar o seu cu, professor, foi pênalti isso, fecha aspas. Apresenta também denúncia em desfavor do técnico da agremiação Monte Azul, o senhor Otávio Pereira de Góes. Foi segundo, também no artigo 2 foi para o segundo inciso 2, foi segundo relato da partida. O treinador foi expulso por discordar da arbitragem de forma assintosa, com gestos dizendo as seguintes palavras, você se perdeu desde o começo do jogo, você é fraco, você prejudicou a partida. Fecha aspas. Está que o treinador já tem um apontamento por esse tribunal, o atleta é primário e seus relatórios, presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. A Procuradoria está com a palavra. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutor Bernardo, pela defesa. Obrigado, presidente. A defesa entende que os benefícios do processo militam a favor do atleta Jonathan Ian dizer apenas de advertência, embora se ele tenha sucedido na reclamação. Se ele evita apenas o primeiro termo da frase, seria uma reclamação legítima, então, analisando como o contexto como um todo, entende que é caso de menor gravidade, pede a aplicação da advertência. Em relação ao técnico da Pereira de Góes, aquilo que eu destaco, até porque tem uma limitação disciplinar dele, é a seguinte questão. De fato, essa é uma reclamação que ela fica
muito numa linha tênue entre o que seria uma reclamação legítima e aquilo que seria excessivo nos palos do CBJD. Mas o que a defesa pontua é que não tem nenhuma conotação agressiva na fala dele, não utilizou de termos pejorativos ou de palavrões, qualquer coisa nesse sentido. Entende que, embora tenha anotação na ficha disciplinar dele, isso serve para majorar a punição caso haja infração disciplinar, mas aqui a defesa entende que, embora tenha chegado muito perto do limite ali de uma reclamação excessiva, ela ainda se encontra dentro dos limites razoáveis, pede absolução ou de forma subsidiária a pena mínima. Obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Wesley está com a palavra para o voto. Quando o doutor Bernardo, pela defesa apresentada, que em relação ao atleta Jonathan Riano, eu voto pela condenação dos termos do artigo 258 para o inciso 2, uma parte de suspensão, ou pela primariedade, que fica convertida em advertência. Já em relação ao técnico da agremiação, faz as pontuações que o doutor Bernardo quis, se manter, mas a partir do momento que ele fala que o árbitro é fraco, prejudicou a partida, acho que extrapolou um pouco nessa reclamação, tendo em vista já ter uma anotação, eu voto pela condenação técnica a 2 partidas de suspensão, mas devido ao revisão do mês, fica uma partida de suspensão como voto, presidente. Obrigado, relator. Propõe, então, ao atleta Jonathan Rian uma partida de advertência em relação ao técnico e 2 partidas com benefício do 8-2, como se der uma partida de advertência. Com o voto do Ricardo Pinduva. Sim, foi relator. Esse é o resultado por unanimidade. Passo, então, ao 10º item da pauta, processo 492/2026. A relatoria é do doutor Ricardo Pinduva, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Papel reservada pelo Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão, entre a equipe do Matonense e Catanduvense, no dia 9 de maio de 2026. O denunciado, o senhor Ítalo Rian Ferreira Bus, foi expulso mediante cartão vermelho por desferir e atingir um soco na barriga do seu adversário, no número 18, preso, Wesley Silva Rodrigues. Portanto, denunciado no artigo 254A, artigo 254, para o primeiro inciso 254A. Primeiro inciso 1 do Código Brasileiro Desportivo. Tem prova de vídeo ao relatório. Obrigado, relator. Prova de vídeo, por favor, João. Para o Bernardo, fique à vontade. Para a Carolina também, porque ele digitar os vídeos, fique à vontade. Vai ajudar vocês a identificar porque é realmente um lance um pouco mais longe, a bola está aqui para ser lançada na área. E esse aqui eu deve voltar para o jogo, que é muito rápido. Aqui, ó, o atleta número 4 da equipe da equipe do Catanduvense está aqui, ó, é esse atleta aqui. E o atleta adversário que está ali ao lado dele, esses dois aqui ao embaixo dele. E ó, acontece aqui. É isso. Essa iluminação está boa, né? E o que eu destaco para depois utilizar a defesa é a própria reação do adversário. Certo? Vai, ele teria sofrido. Esse atleta foi o adversário que teria sofrido. Exatamente. Até os próprios companheiros de colega, de companheiro de time deles, falam para ele. Infelizmente não tem replay, então se vocês quiserem analisar, vão ter que retornar. Novamente, só destacando, os dois estão aqui, ó, esses intermediários, é o número 4 do Catanduvense. Satisfeito também. Doutor Caroline, pela defesa, pela procuradoria. Obrigada, presidente. A procuradoria segue no centro da denúncia. Obrigado, doutor Bernardo, pela defesa. Presidente, aqui eu entendo que a prova de vídeo ela é capaz de substituir o relato de agressão física. Entende que era uma bola que seria lançada na área, então é normal que os atletas estejam ali em contato físico esperando. O que não pode é o contato físico se exceder a uma normalidade de jogo, só que a defesa entende que as imagens mostram que o atleta denunciado está ali sendo agarrado pelo adversário, eles se ensinam, eles ficam nesse agarra-agarra, mas não tem a imagem que demonstra a inexistência de soco, a inexistência de gatilho, não tem nenhum elemento que possa levar o análise do caso para uma agressão física, pede a desclassificação por 250, porque de fato tem o agarra-agarra dele, ele não vai pedir pela absolução, mas serve a desclassificação por artigo 250 e a conversão em advertência, considerando que o denunciado é primário. Essa é a manifestação. Obrigado.
Obrigado. O relator está com a palavra. Também da defesa apresentada, e assiste razão, o doutor Bernardo, realmente não vi agressão, a trata primário, dessa forma, a desclassificação e a penalização com advertência. Obrigado. Então, o relator propõe a desclassificação do 254 para o 250 de pertence, é isso? Como a doutora Wesley. Então, também que ela feita a análise do vídeo aqui, tem movimento, mas não dá para extrair muito aqui o que aconteceu de fato, as reações também, no caso, uma agressão, então, se tem uma agressão, você vê a reação de todos ao redor, né? Assim. Por esse motivo, eu vou acompanhar integralmente. Muito obrigado. Então, esse é o estado por unidade que também acompanha. Conselheiro Caio. Então, passo agora ao 20ª pauta, processo 493 de 2026, da autoria do Dr. Wesley, que está com a palavra. Senhor presidente, processo 493 de 2026, do Tribunal A, Futebol, Treinamentos e Esportes e da Corte do Atlético Clube, pelo Paulista Sub-23, segunda divisão, realizado no dia 9 de maio de 2026. Toda a Procuradoria apresentou denúncia em favor da agremiação da Setuba, no artigo 206, pois, conforme considerado na súmula do órgão da partida, a agremiação atrasou 2 minutos para se reapresentar em campo para o segundo tempo. Apresenta também denúncias em favor da agremiação da própria Setuba, no artigo 207, parágrafo 3º, pois, conforme considerado no relatório do diretor do jogo, ao final da partida houve um tumulto com o início de confusão entre os atletas e comissão técnica. E também apresenta denúncias em favor da agremiação ao A sobre o mesmo fundamento no mesmo artigo. Destaco ainda que dão há apontamentos de todos, e a exceção de 16, com a reincidência desse relatório substante. Muito obrigado, Dr. Wesley. João Paulo de Vitor, por favor. Agora que foi trazido no momento que a partida acaba, esse é o momento. O objetivo desse momento é demonstrar que os atletas estavam no pior. Tem um atleta abraçando o outro adversário, que eles estão comemorando. A equipe de arbitragem vai se posicionar no centro do campo e os atletas vão se direcionar, vão cumprimentar. Infelizmente, no meio desse tempo, vai ter alguns replays de lance de jogo. E aí só depois volta a imagem onde teria acontecido o agrupamento de alguns atletas aqui, que foi o que foi relatado na documentação da partida. Mas na sequência onde aparece o agrupamento também é possível verificar a inexistência de qualquer, enfim, coisas simples, só para explicar a situação. Wesley. Agora, eles cumprimentam, o clima até então não tem nenhum clima de agora vai começar os replays dos lances, aí na sequência aparece o marco. Até agora estão todos se cumprimentando, não tem nenhum clima aqui. Acho que agora. Agora seria o último que ele se tratado no perfil. Então, Procuradoria, para sua manifestação. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue no centro da denúncia. Muito obrigado, doutor Bernardo, pela defesa. Presidente, a primeira parte mais fácil, o atraso de Itaquá, a aplicação da tabela, considerando que a agremiação não tem limitação de 16 na sua ficha, e é o que tem em relação a isso. Com relação agora à denúncia um pouco mais delicada desse caso, que é de ambas as agremiações do artigo 257, e a defesa que perguntou é primeiro pela inexistência de rixa. Nós vimos nas imagens que não havia nenhum clima de rixa nesse jogo. Os atletas, inclusive, de equipe das equipes adversárias, estavam se abraçando, muitos se cumprimentando a própria equipe de arbitragem. E sim, depois aparece na imagem também um agrupamento de pessoas, onde provavelmente teve algum desenvolvimento ali, nessas imagens também que não teve
os elementos que tipificam a rixa. A gente, aqui no tribunal, já várias vezes foram tratadas questões relacionadas à rixa, e é possível verificar atleta correndo atrás um do outro, soco. Eu entendo que, a partir das imagens do próprio relato da súmula, que eu abro aspas aqui para dizer o que diz o relato: início de confusão. O próprio relato trata a situação como um início de confusão, que foi rapidamente controlada pelas próprias agremiações. Então, aqui a defesa entende que é inaplicável o artigo 257 do Código de Caso, pede pela absolvição das agremiações. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Passo ao relator para o seu voto. Questão da Procuradoria da Defesa do Bernardo. Inicio o meu voto em relação à agremiação da Setúbal. Nós temos o artigo 306, a volta pela condenação pelo mesmo de atraso do início da partida, utilizando a tabela tribunal, R$ 1.000. Em relação às agremiações, entendo aqui que assiste a razão à defesa, o clima estava bem amistoso, o princípio de tumulto não foi relatado pelo árbitro da partida, mas foi que considerou também que foi rapidamente contido qualquer princípio de tumulto de modo não justificada a conduta e absolvou ambas as agremiações. Um voto, presidente. Obrigado, relator. Propõe, então, R$ 1.000 sanção de Itaquá Setúbal, condenação 206, e absolve ambas as ocorrências em relação ao suposto tumulto ou rixa. Como vota o doutor Ricardo Conuva? Relator, presidente. Eu cumprimento também o voto, as sessões realizadas e acompanho. Isso é votado por unanimidade. Passamos agora ao 21º item da pauta, que é o último processo da ordem do dia de hoje. É o processo 494/2026. A relatoria do Ricardo Conuva está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-15 entre a equipe do São Caetano e do Ibrachim. Dia 16 de maio de 2026, foi denunciada a agremiação do São Caetano, pois houve atraso de 23 minutos no início da partida, em decorrência da falta de médico para integrar a equipe da ambulância. Estando denunciado no artigo 206 do Código da Justiça Esportiva, relatório. Muito obrigado, doutor Ricardo Conuva. No compromisso a ser devido, passa a palavra então à Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos aderidos. Obrigado, doutor Bernardo, pela defesa. Presidente, aqui, caso de atraso, a gente geralmente pede uma aplicação da tabela, só que aqui que eu sempre fiz isso nos processos passados, aqui eu gostaria de trazer uma reflexão, que é a aplicação da tabela, no caso, ela vai gerar uma multa para agremiação de praticamente R$ 7.000 numa competição sub-15. De fato, a tabela final existe para fazer segurança jurídica, para que uma função não aplique um valor de R$ 100, outra de 200, outra... E isso dá segurança jurídica de fato. Mas o que a defesa entende é que, em determinados casos, ela pode, na verdade, trazer uma desproporcionalidade. Que entende que é o que acontece aqui. A defesa entende que uma multa de R$ 7.000 para agremiação de uma competição sub-15 é desproporcional e traz uma alternativa, que é, se nesse caso for aplicado os R$ 100 que o CBJD prevê para caso de atraso, vai gerar para a agremiação, considerando dobrar o valor pela reincidência, uma multa de R$ 4.600, que ainda é muito próximo de uma multa que foi aplicada de R$ 5.000 para uma agremiação que arrecadou mais que ela. A agremiação da CAF foi punida com uma multa de R$ 5.000, com um atraso de 28 minutos na partida. Ele muito claro, ali envolvia também a própria questão no artigo 91, se fosse só pelo 16, ele ia ser um pouco menor. Então, veja, aqui é um atraso menor que aquela partida, e ainda assim a agremiação estaria sendo punida numa multa de R$ 4.600, que entende que, apesar de alta, ainda assim é uma multa mais proporcional, levando em consideração todos esses elementos previstos. Então, o que a defesa pede é a aplicação do CBJD nesse caso, aplicando R$ 100 por minuto de atraso nos termos do CBJD. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Bernardo. Como vota o relator? Obrigado, senhor presidente. Essa manifestação da defesa, eu entendo sim aplicável a tabela no artigo 56 para as categorias de base, especificamente de sub-20 a sub-11, e aplico a pena de R$ 6.900, conforme a tabela vigente. Como voto, senhor presidente? Como vota o doutor Wesley? Como relator. E eu vou só com as observações que, historicamente, tinha ressalvas, categorias muito de base, as sanções estão altas, porque não geram tanta bilheteria, existindo nos clubes, mas, enfim, entendo que a existência da tabela, uma necessidade de uniformização das sanções, então eu acabo acompanhando aqui também o relator. Então, esse é o votado por unanimidade.
Bom, encerrada a nossa pauta, declaro encerrada a nossa sessão. Agradeço a todos pela colaboração de uma sessão séria, de uma sessão produtiva e desejo a todos uma ótima semana.